Oi, eu sou a Vitória e hoje eu vim falar sobre o amor de Deus em nós. Eu já ouvi algumas coisas assim, bem interessantes que algumas pessoas falam quando elas estão afastadas de Deus. Não é indireta pra ninguém, tá, esse vídeo, mas foram coisas que eu escutei. Eu escutei de uma pessoa dizendo que outras pessoas podem matar o amor que nós temos por Deus. Que essas outras pessoas, elas podem tirar de nós a vontade de seguir a Deus. E aí, isso ficou na minha cabeça e eu queria compartilhar com vocês algumas passagens bíblicas sobre esse assunto. E também eu ouvi coisas de pessoas dizendo, né, que iriam esperar um tempo para voltarem para a igreja ou para ler a Bíblia. Não sei se ler a Bíblia estava incluído no plano, né? A questão era a pessoa não estar bem espiritualmente e querer esperar estar bem para poder buscar a Deus. E aí eu quero compartilhar algumas coisas com vocês sobre essa questão de outras pessoas poderem matar o amor que nós temos por Deus. Gente, se isso fosse verdade, não existiria cristianismo no mundo mais, porque a igreja, lá em Atos, a igreja foi altamente perseguida. Eu vou ler pra vocês Atos 8, de 1 a 4, e a gente vai ver um pouco sobre essa perseguição, né? Em Atos 7, Estevão foi morto pelo nome de Deus, e olha só, ele estava sendo julgado, ele estava sendo acusado injustamente, né? Lá a gente vê. E falsas testemunhas testemunharam contra ele. E ele foi apedrejado até a morte e ele não negou a Deus. Então, assim, todo o sofrimento de Estevão foi causado por pessoas. E essas pessoas não mataram em Estevão o seu amor por Deus, a sua vontade de não negar a Deus. E aí, Estevão 8, de 1 a 4. E Saulo consentia na morte de Estevão. Naquele dia, levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém, e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram grande pranto sobre ele. Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres. Encerrava-os no cárcere. Entre mentes, os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Não existe desculpa. Não existe. Essas pessoas, Estevão e os irmãos aqui na época, elas estavam sendo perseguidas. Saulo entrava nas casas, arrastava as pessoas, prendia elas. E o que é que elas faziam quando elas conseguiam fugir ou quando elas estavam fugindo? Elas saíam pregando o evangelho, elas saíam pregando a palavra de Deus. Então, não. As outras pessoas, elas não podem matar em nós o amor que nós temos por Deus. E isso não existe. Isso é uma desculpa para aquela pessoa que está separada de Cristo. Saulo, que perseguiu tanto a igreja, que assolou, né? Que diz que ele assolou, que ele maltratou, que ele prendeu. Ele não matou o amor de ninguém por Deus, não. Ele não tinha poder pra isso. Saulo aqui no caso é Paulo, né? Depois eu posso fazer um vídeo sobre Paulo, né? Se vocês pedirem, sobre a sua conversão, né? O quanto Deus transformou a vida dele. É muito interessante saber. Mas aqui no contexto, se alguém podia matar o amor de Deus nas pessoas, era Saulo. Porque ele perseguia e prendia e açoitava e assolava essas pessoas. Mas ele não pôde matar o amor que as pessoas sentiam por Deus. Ele podia matar as pessoas e consentir na morte delas, né, como ele fez com Estevão. Mas matar o amor, ele não podia fazer isso. E depois que se converteu, Paulo, lá em Romanos 5, que assim, gente, meu capítulo favorito da Bíblia é Romanos 5. É perfeito, né? Eu vou ler aqui uns versículos para vocês. Paulo falou o seguinte, depois de sua convenção. Romanos 5, de 3 a 5. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. E a perseverança, experiência. E a experiência, esperança.
Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. O amor de Deus, ele é derramado em nosso coração. E mesmo mediante as tribulações, mediante os problemas, essas tribulações e esses problemas e essas perseguições, elas nos causam perseverança para prosseguir no caminho com Cristo, para prosseguir nos caminhos de Deus. E essa perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Nós temos uma esperança perfeita. Aqueles que se mantêm fiel a Deus, aqueles que não negam o seu nome e aqueles que não deixam as coisas do mundo, o trabalho, a família, os filhos problemáticos, aqueles que não se deixam levar pelos problemas do mundo, eles têm uma esperança perfeita. Depois a gente vai ter um vídeo só sobre Romanos 5, porque assim, perfeito demais, não temos estrutura para Romanos 5. Romanos 5 merece um vídeo só dele, né? Cada capítulo da Bíblia merece um vídeo só deles, mas Romanos 5 já está na lista. Mas assim, aqui nesse vídeo eu não estou falando de perseguição pelo nome de Cristo, de sofrer pelo nome, pela palavra, por pregar o evangelho, né? Coisa que muita gente sofre, muitos missionários vão para vários lugares e sofrem por pregar o evangelho, né? Por fazer o ID que Deus manda. Mas eu não tô falando disso aqui, não. Eu estou falando de pessoas que, pela sua vida, né? Pelos problemas que enfrentam, ou pelas pessoas com que tem que conviver, elas acham que a separação delas de Deus é por causa disso, é por causa do tempo, é por causa do trabalho, é por causa da falta de dinheiro, é por causa do cônjuge, dos filhos, da mãe, do pai. Coloca a sua separação de Deus, coloca a responsabilidade em outras pessoas e em outras coisas. E também em tentações. Não é nada disso que Deus nos fala. Quanto a ser perseguido pelo nome de Deus, é isso que Jesus fala que nós vamos ter. Perseguição. Lá em Marcos 13:13 diz o seguinte: sereis odiados de todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até ao fim, esse será salvo. Do lugar que eu estou falando, né? Da minha vida, da minha casa, eu não sofro nenhuma perseguição pela palavra de Deus. Já passei algumas situações, já entrei em vários conflitos por me sentir desrespeitada em determinados momentos, mas perseguida, não, eu não sofro isso. Então, assim, eu não sofro nem pelo nome de Deus, eu não sofro nem pelo nome de Jesus. Que dirá usar como desculpa os problemas da minha vida, problemas todo mundo tem. E é isso que Jesus nos promete, né? Nós vamos ter problemas no mundo, né? Mas nós devemos perseverar no seu nome, na sua palavra e nos seus caminhos. Em relação às tentações, eu acho muito interessante colocar aqui, porque tem aquele versículo que fala, né, que a carne é fraca. Realmente, nós somos fracos. A nossa carne é fraca, nós somos humanos, o nosso desejo é viver para satisfazer aos nossos desejos, às nossas vontades, para satisfazer a carne. É isso que nós gostamos de pecar. Porém, mesmo as tentações, mesmo as carnes sendo fracas, elas não são uma desculpa para que nós nos desviemos da verdade, né? Do caminho de Deus. Vamos ler aqui em 1 Coríntios. 1 Coríntios 10:13 diz o seguinte: não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Não existe nada na nossa vida que nós não podemos suportar. Mas eu tô doente. Mas eu tô cansada. Mas eu sou pobre. Mas meus filhos me dão muito trabalho. Mas meu marido não é um marido cristão. Não existe nada que Deus coloque na nossa vida que nós não podemos suportar. Muito menos as tentações. Porque aqui está dizendo com todas as letras. Junto com a tentação, Deus nos dá livramento. Deus provê o livramento. Então, assim, não existe desculpa para estarmos separados de Deus, além da dureza do nosso coração. E se aqui Deus está dizendo que junto com a tentação, Deus nos proverá livramento, Deus não mente. E a gente vê lá em Números, vou passar rapidamente. Números 23:19. Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não fará? Ou tendo falado, não cumprirá? Se Deus diz que junto com a tentação
ele virá livramento. E que a gente deve ter bom ânimo, porque ele venceu o mundo. E que seremos salvos por não nos desviarmos da sua palavra, é porque é verdade. Aqui tá dizendo, Deus não é homem pra mentir. O que pode acontecer é as pessoas não acreditarem nisso aqui. As pessoas não acreditarem na Bíblia. É isso que pode acontecer. Mas se você acredita que Deus criou o mundo, que Deus enviou seu filho, você tem que acreditar nisso daqui. Não existe acreditar pela metade. Ou você acredita ou você não acredita. E quanto ao nosso procedimento, a colocarmos a culpa em outras coisas e ao sucumbirmos à tentação, a gente não pode esquecer que o diabo, ele é o acusador. E ele está de dia e de noite nos acusando perante Deus. Apocalipse 12:10. Então ouvi grande voz do céu proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo. Pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Que coisa mais terrível. Tudo que nós fazemos, o diabo está de dia e de noite nos acusando perante Deus, está nos mostrando. Olha ali o que aquela pessoa que se diz tua serva está fazendo. Olha ali como ela coloca a responsabilidade de estar contigo nisso e naquilo e naquele e naquela outra coisa. A responsabilidade é nossa. Nós iremos prestar contas pelos nossos pecados. Nós estaremos no tribunal de Deus e ele irá nos mostrar o nosso procedimento. E quando nós estivermos na presença de Deus, primeiro que a gente não vai nem falar nada. Eu acho sim que nós não teremos coragem nem de levantar as nossas cabeças para encarar o Senhor. Que dirá dar alguma desculpa, sendo que não tem desculpa. Então, e já vai ser tarde para se arrepender e tarde para voltar no nosso proceder. Primeiro que a gente não pode voltar nada. O que a gente pode fazer é mudar. Entender, reconhecer e confessar os nossos pecados. É isso que Salmos nos mostra que devemos fazer, né? Confessar os nossos pecados. Nos mostra com o exemplo de Davi, tá bom? Davi, ele é um exemplo claro de confessar os nossos pecados, de nos arrependermos e de nos voltarmos para o Senhor. O Senhor sabe que nós pecamos. Deus sabe o que se passa no seu coração. Se você acha que você precisa melhorar para buscar a Deus, não espere, sabe? Não espere, porque nós somos maus e nós vamos piorar, nós vamos de mal a pior. Nós devemos buscar a Deus para que nós possamos encontrar redenção. Deus sabe que nós pecamos, nós devemos correr para Deus, principalmente quando nós pecamos. É o que a gente precisa para viver uma vida dedicada a Deus, uma vida santa, para nos tornarmos santos, nos tornarmos separados das coisas do mundo e vivermos para Deus, era de Jesus. Era do sacrifício de Jesus. É disso que a gente precisava para ser salvo, para sermos adotados, né? Eu já fiz aqui o vídeo sobre sermos filhos de Deus. E Deus já nos deu. Nós não temos mais desculpa. O que nós precisávamos era de Jesus. E Deus já o enviou para nos salvar através da sua graça, né? E aqui em Isaías 9:6, um versículo muito bonito que eu quero compartilhar com vocês. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Acabou. É somente disso que nós precisamos. Nós somos maus, nós precisamos de redenção, e Deus nos deu através do seu filho que ele enviou. Um menino nos nasceu, né? E o governo está sobre os seus ombros. E eu queria deixar bem claro, né, mais uma vez, que esse vídeo não é indireto pra ninguém. Eu ouvi... a gente escuta, né, constantemente várias coisas, né? E a gente, como crente, a gente escuta e fica na nossa cabeça. E foi por isso que eu fiz o canal, gente. Pra me vir aqui conversar com vocês, né? Pra eu poder compartilhar um pouco. Porque, às vezes, eu já, como eu falei, né? Eu já participei de alguns conflitos. Não violentos nem nada, mas, assim, algumas discussões. E você o crente, né, ele precisa estudar a Bíblia, e é muito interessante que o crente ande com a Bíblia, porque sempre quando acontece esses conflitos, a gente deve estar pronto, né? Eu nunca tô. Por isso que eu fiz o canal. Agora eu vou enviar os vídeos, né, quando tiver esse tipo de discussão. Porque
A gente é pega de surpresa, às vezes é no trabalho, às vezes é na escola. Sempre é em um ambiente que não dá tempo a gente explicar as coisas. E aí as pessoas acabam que não entendendo ou ficando com a imagem errada, com a mensagem errada. Mas eu fiz o canal justamente para poder compartilhar com vocês os meus estudos, né? E as minhas reflexões e para que Deus abençoando a gente possa crescer juntos, né? E nos fortalecer juntos. Eu espero que o vídeo tenha ajudado vocês em relação a isso. E se vocês tiverem alguma dúvida sobre outros assuntos, né? Relacionado à Bíblia, por favor, comentem aí, né? Deixem comentários de vocês, falam o que vocês aprenderam, descobriram. E compartilhe o vídeo com os amigos de vocês, né? Caso vocês já tenham escutado alguma dessas outras coisas, né? Saiba que nós nunca estaremos prontos para Deus. Nós sempre seremos maus, né? E através dele, né, de Jesus, nós temos redenção e nós podemos correr para ele. Isso é um privilégio da época que a gente vive, porque vai ter uma época que mesmo arrependidos e mesmo querendo buscá-lo, vai ser tarde. Nós ainda temos essa chance, essa esperança. Então, compartilha o vídeo, deixa o like, se inscreve no canal e que Deus abençoe vocês. Até a próxima!